Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o nosso querido Pai Tomé, e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né, na Rua Progresso, 1190. E se tudo permitir, daqui uns tempos estaremos mesmo. Então, sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Missão número 82, tua obra. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio as tuas aptidões, e mesmo que tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te que a lei do Senhor coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se gravarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que te proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra, humilde criança, constituído obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem mãe. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vou tentar trazer uma breve reflexão sobre esse versículo que o Emmanuel comenta, da carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, contextualizando a carta aos Gálatas, por que o Paulo escreveu esse versículo mais especialmente, né? Na época que o Paulo escreveu essa carta, o movimento cristão, no que o Paulo se dirige, né, aos Gálatas, estava tomando um rumo muito parecido com a cultura hebraica da época, de tradições de rituais, muito ritualísticas. O movimento cristão estava tomando posições mais imediatistas e terrenas do que realmente espirituais, que foi o que originalmente o Cristo trouxe para a gente. Tanto que na própria visão de Paulo, ele mostra que o Cristo, né, o Evangelho, ele não é o livro, né? Não é os pergaminhos que foi trazido. Tanto que ele próprio fala, né, que o evangelho que ele recebeu não foi dos homens, mas sim foi do próprio Cristo. Porque o evangelho, na concepção de Paulo, é o próprio Cristo. A pessoa de Jesus é o próprio evangelho. Ele é o modelo e guia, tanto que ele fala evangelho de Deus. Por causa que foi Deus que enviou o Mestre Jesus para ser nosso modelo e guia. Então, na própria visão de Paulo, o evangelho não era os pergaminhos, era o próprio Cristo, era a própria pessoa de Jesus que Deus nos enviou para que a gente pautasse a nossa vida para a nossa ascensão. Anteriormente a esse versículo, o Paulo diz: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo do Messias. Porque isso tem uma relação muito forte com esse versículo, eu vou
chegar já já. Mas ele demonstra nessa parte que é muito fácil a gente cair na armadilha do ego. Ou seja, se a gente está mais preocupado em demonstrar o nosso trabalho, demonstrar a nossa atitude, do que realmente fazer ela por livre e espontânea vontade, pelo bom ânimo, pela boa sensação de fazer o bem, a gente vai cair na armadilha do próprio ego. E a relação muito forte com esse versículo é que o próprio Paulo fala, né, de provarmos a nossa própria obra para que nós sentimos a glória em nós mesmos e não no outro. Então, por isso que ele comenta, e o Emmanuel traz nessa reflexão a questão de nos apoiar no trabalho, porque o trabalho é o recurso mais propício para a nossa ascensão espiritual. Que o trabalho, mesmo mais simples, ele está nas melhores condições de nós desenvolvermos virtudes. Virtudes essas que nós precisamos pegar o Cristo como modelo para nos guiarmos. Pegar o trabalho, o desafio e termos fervor, termos bom ânimo para cumprir ele, mesmo que ele seja mais simples. Porque os trabalhos mais pomposos, né, os trabalhos de maior reconhecimento, eles de nada nos valeriam se eles não fizessem mudança em nós. Porque o trabalho só tem um real aproveitamento para a gente quando ele faz uma mudança íntima em nós. Então, quem se enche de júbilo no trabalho é nós. Nós acabamos recebendo muito mais do que doamos quando nós trabalhamos. A glória da obra que a gente edifica é do Pai. É claro, a obra toda é dele. Mas a honra de servir é nossa. Então, não adianta a gente fazer um trabalho muito pomposo, muito reconhecido aqui na Terra, sendo que ele não fez nenhuma transformação íntima em nós. Por causa que essa é a parte mais importante do trabalho para a gente. Então, o próprio Paulo fala para provarmos a nossa própria obra, para a gente analisar o cunho das nossas ações. Né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala da árvore boa, dar bons frutos. Né? Então, a gente prova da nossa própria obra, para a gente analisar como é que está sendo nossas ações, como está sendo nossas palavras, como está sendo nossa edificação, para que assim a gente se enche de júbilo por fazer o bem e não por buscar aprovação. Então, independentemente do trabalho, independentemente de qual foi a tarefa que Deus nos atribuiu, a gente executa ela com nossas melhores capacidades e extraindo as lições que elas podem nos trazer, que vão enriquecer muito a nossa ascensão espiritual. Bom, convido a todos a elevarmos nosso pensamento e agradecemos nosso Mestre. Agradecemos pelo dia, pela noite, pela oportunidade de chegarmos ao final do dia e estarmos unidos numa corrente de pensamento, elevando os nossos pensamentos aos nossos queridos amigos espirituais, que sempre nos auxiliam, sempre nos governam, sempre estão ao nosso lado. Agradecemos a oportunidade, Mestre, de servir o melhor que nós podemos. Agradecemos também nossos queridos mentores, a Falange Unidos para o Bem, nossos queridos mentores espirituais, por terem sempre paciência conosco, apesar de nossos erros, sempre estarem nos guiando e nos orientando para o melhor caminho, nos inspirando sempre a sermos como nosso Mestre. Pai, gostaríamos de pedir por aqueles que são mais necessitados, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que precisam de paz, especialmente nossos irmãos que se encontram em guerra, nos profundos sofrimentos, mas misericórdia também, Senhor, para aqueles que lutam. Dai paz a todos aqueles que estão nos combates e que nós possamos ser uma fraternidade
uma família, a qual nós verdadeiramente somos, amando a nós mesmos como os irmãos que nós realmente somos. Senhor, amparai todos aqueles encarnados ou desencarnados, precisam da luz da sua paz, que necessitam da compreensão, que precisam de uma palavra amiga, precisam de um pão ou de um abraço, seja qual for, Senhor, a fome de cada um, que o Senhor nos dê o pão do Espírito, para nos sempre nos erguermos na condição de filhos do Senhor. Dai-nos força e persistência para nos mantermos na caminhada. Dai-nos fé e coragem no momento do testemunho. E perdoe nossos erros, a nossa frieza, todas as vezes que não fomos justos e não compreendemos. Nós possamos sempre estarmos caminhando, independentemente dos obstáculos. Que o Senhor seja conosco. Sempre, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.